Bom dia, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuzzi. Aqui a gente comenta a segurança pública de dentro para fora. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a Operação Carne Fraca. Qual o problema, o que houve com a Operação Carne Fraca? A Operação Carne Fraca ela é mais uma das inúmeras operações que a Polícia Federal deflagra todos os anos no nosso país. Ela não difere em nada das demais. Ela tem o mesmo procedimento, ela tem o mesmo rito, ela tem a mesma maturação com tempos diferentes e ela tem a forma investigativa baseada em provas colhidas no campo pelos agentes federais e lastreada por laudos periciais feitos pelos peritos federais. O que ocorreu na Operação Carne Fraca? Primeiro, a gente precisa fazer um breve histórico de como funcionam as operações policiais. As operações policiais, elas se iniciam geralmente depois de um fato criminoso, e aí a estrutura policial é acionada para que esse fato criminoso seja elucidado, ou seja apontada a autoria, a materialidade e o liame entre essas coisas, entre essas duas coisas que nos mostram como os crimes ocorreram. Se me perguntarem se ocorreram crimes no âmbito da Operação Carne Fraca, eu vou dizer que sim. Eu tenho absoluta certeza, apesar de não conhecer a operação, mas eu tenho absoluta certeza de que ocorreram crimes. Que há crime de corrupção, há produtos sob suspeita, há servidores sob suspeita, então ela não difere em nada das outras. Aproveito aqui para fazer uma defesa veemente dos policiais federais, inclusive do delegado Moscardi, que coordenou essa operação. O delegado Moscardi não é culpado por isso tudo. A gente vai desenvolver um raciocínio para que vocês entendam que o próprio delegado Moscardi é vítima do que acontece hoje no Brasil. A Operação Carne Fraca, ela ocorreu numa sexta-feira. E a gente sabe que nos finais de semana o nosso Brasil praticamente não funciona. Então, no sábado e no domingo, de acordo com os dados que foram passados na entrevista coletiva, parece que nós estávamos comendo carne com papelão, produtos cancerígenos, que era a maior operação policial da história brasileira, que era uma coisa de outro mundo. E a consequência disso tudo veio na forma dos protestos dos importadores da nossa carne. O Brasil hoje é o primeiro lugar no mundo em exportação de proteína animal. Isso, pessoal, influenciou muito no dia a dia das nossas exportações, na nossa balança comercial. Caramba, mas uma coisa que aconteceu na sexta-feira influenciou dessa forma. Sim, a polícia hoje, especialmente a Polícia Federal, ela tem o poder, com uma operação, de influenciar diversos mecanismos que estão por aí. Vejam bem, o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, o delegado Sobral, ele falou numa entrevista sua que houve um erro de comunicação. O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, nosso colega agente Baldens, ele falou também que isso deu-se em virtude da inexperiência do delegado Moscardi. A Associação dos Peritos Criminais Federais emitiu uma nota e deu entrevistas dizendo que a investigação toda, ou melhor, as entrevistas todas, elas foram baseadas em laudos, foram 2 laudos, que não permitiam ao entrevistado dizer que era um crime, que era um volume tão grande como foi divulgado. Ou seja, a entrevista se sobrepôs à investigação. E aí a gente entra num grande aspecto que a gente queria comentar, que é o objeto desse post. A carne fraca é uma operação que a gente tem que defender. O problema da carne fraca é a luz da geladeira quando a gente abre a porta. Poxa, Scandiuzzi, explica isso pra gente.
Vocês já abriram a porta de uma geladeira? Quando abre a porta, acende aquela luzinha lá dentro. Tem gente que está tão ávido por dar entrevistas que a hora que vê a luzinha da geladeira acender, começa a falar. E aí, pessoal, a gente sabe que quem muito fala, muito erra. Na Operação Carne Fraca, eu não vou entrar no aspecto da investigação, porque eu tenho certeza que a investigação está sendo bem feita e vai comprovar um monte de coisa. Eu vou entrar no aspecto que a gente discute aqui no nosso espaço desde o começo, que é o problema nas carreiras policiais. A gente tem nas polícias o concurso para chefe, que permite que pessoas inexperientes, como o delegado Moscardi, assumam postos de chefia e causem esse tipo de situação que causou ao país. Se nós tivéssemos um modelo de carreira única, com entrada pela base, onde a pessoa ascendesse de acordo com a sua capacidade, fosse treinando e fosse se preparando para esse tipo de situação, dificilmente isso aconteceria. Então, quando a gente fala aqui que o delegado Moscardi não tem culpa, é porque a gente acredita nisso. O delegado Moscardi não tem culpa. A culpa é do modelo que permite ao delegado Moscardi se colocar em frente às câmeras e dar uma entrevista dessa que abalou o país. É bem simples. Então, pessoal, a gente tem duas situações. A primeira situação, que eu acho gravíssima, e a gente discute muito isso aqui, fizemos até um vídeo falando sobre isso, que é a carreira única, que é a comparação do modelo de carreira, por exemplo, do FBI com a Polícia Federal, onde lá não há concurso para chefe. Lá a pessoa galga os postos até chegar a ser chefe. Dificilmente vai acontecer um caso como o nosso. E aqui no Brasil, a pessoa já entra como chefe. No seu primeiro dia de instituição Polícia Federal, ele já pode se colocar numa situação dessa de dar uma entrevista dessa alarmante. É o nosso modelo que está errado. E o segundo, pessoal, eu gostaria que não execrassem o delegado Moscardi. Por quê? Porque o delegado Moscardi é mais uma vítima desse modelo ineficaz. Enquanto nós não mudarmos esse modelo, nós vamos ter mais delegados Moscardi, nós vamos ter mais delegado Protógenes, nós vamos ter mais uma série de situações assim, onde a luz da geladeira é mais importante que a técnica investigativa. É bem simples de entender. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.